Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo cubra sua vida de bondade, de paz e de misericórdia. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade, e desta feita concluir esse estudo, da questão administração eclesiástica e pastoral. Nós estamos usando, o material que nos foi fornecido pelo pastor Edelberto. E hoje nós vamos ver a questão de vitalizar bem a organização que devo administrar, ou que vamos administrar, no caso, a Igreja do Senhor. Eu também quero falar hoje sobre as atividades de avaliação, Uma nós já encaminhamos, a outra vai ser encaminhada hoje. Nós vamos juntar essas duas e assim estaremos lançando a nota de vocês do segundo GQ. Mas isso fica para o próximo bloco. Vamos ver um pouquinho alguns pontos da questão de vitalizar, trazer vida, à organização que você vai administrar. Paulo usa o corpo humano, o mais bem articulado organismo, como ilustração do organismo da igreja, Nós temos esse conceito, sabemos que a igreja é uma organização, pois ela é organizada. E, ao mesmo tempo, ela é um organismo, porque ela funciona. Então, ela tem esses dois princípios de organização e organismo. Ela é organizada e, ao mesmo tempo, ela também funciona, pois ela é um organismo. É importante cada geração elaborar seus próprios princípios para atingir seus objetivos dentro dos princípios imutáveis do Novo Testamento, É verdade que a cada geração, a cada tempo, as coisas vão se inovando, Vão surgindo outras ideias, vão aparecendo outros conceitos, a respeito da organização, mas nada que venha fugir daquilo que é a base da igreja, que é o Evangelho. Nós podemos ter ideias, nós podemos ter inovações. Agora mesmo estamos vivendo um período onde nós precisamos inovar na questão da pandemia, Voltamos aos nossos cultos presenciais de forma ainda bastante cuidadosa, zelosa, na questão de evitar o máximo de contato possível entre os irmãos da igreja. E aí você precisa inovar na questão da distribuição dos lugares, na questão de higienização, tanto do templo quanto dos equipamentos, das pessoas que vão entrar ali. Então, a cada tempo, essas coisas elas vão se inovando, elas vão se renovando e ideias vão surgindo. Mas ele deixa bem claro aqui que nós não podemos fugir dos imutáveis princípios do Novo Testamento, A questão da palavra, a questão da organização do culto, em si, da liturgia do culto, nós não podemos mudar de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos que enfatizar muito mais agora a palavra de Deus nesses tempos de pandemia. Uma organização deve sempre permanecer em meio para atingir um fim e nunca se tornar um fim em si mesma. O reino de Deus não é minha igreja, ou seja, o nosso objetivo como igreja, como organizadores, como administradores da igreja, é alcançar o objetivo. Qual é o objetivo específico da igreja? O objetivo é preparar as almas, os salvos, os convertidos, que já foram evangelizados, discipulados, prepará-los agora para o reino de Deus, para o reino eterno do Senhor. As finalidades básicas devem ser mantidas. A vida cristã absoluta deve ser mantida. A voz do Espírito Santo não deve ser abafada por outros ruídos, por outras questões. Ou seja, a igreja ela precisa ter como foco principal a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a igreja, os seus servos, para falar à igreja. Isso não pode ser mudado.
Isso não deve ser deixado de lado de maneira alguma, por filosofias, né, por outras invenções, por outros conceitos, né, de princípios, não. O primeiro princípio dentro de uma igreja organizada é o poder da palavra de Deus ministrada aos seus fiéis. Métodos, objetivos devem ser relativamente permanentes, né? É aquilo que a gente já falou desde o início dessa disciplina. Cada órgão, cada setor, né, cada ministério da igreja tem os seus objetivos a serem alcançados, e isso precisa ser bem supervisionado pelo administrador, no caso, o pastor da igreja, o líder da igreja, a liderança da igreja. No caso das igrejas congregacionais, que é a liderança junto com o seu pastor, quem administra, quem toma as rédeas, né? Deve ser tudo isso muito bem fiscalizado, muito bem observado. A parceria é fundamental. Cada organização, ministério deve trabalhar em harmonia. Porque se não trabalhar em harmonia, e até que se não houver uma fiscalização, né, vamos dizer, uma fiscalização santa, né, a coisa tende a dizer o quê? Um departamento independente da igreja. E não pode ser desse jeito, porque o corpo, né, todos os órgãos, todos os membros trabalham para uma só função, para que o organismo todo funcione bem. Né? Não pode um braço parar de funcionar, uma perna parar de funcionar, um olho. Isso não vai trazer saúde, não vai trazer progresso para o corpo. Então, cada organização ela deve trabalhar em harmonia com as outras, para que possa ser alcançado o objetivo de cada uma delas em prol da igreja, não em prol do homem, nem de mais outra coisa, a não ser a igreja e o crescimento assim do reino de Deus. Interferências e duplicações de finalidades devem ser evitadas, né? Não pode haver interferência extra, de fora, dentro dos departamentos da igreja. Né? Ah, porque fulano falou assim, porque aquela pessoa daquele... Não. Os problemas da igreja devem ser resolvidos dentro da igreja, né? Devem ser resolvidos com a igreja. Cada membro da igreja deve ser utilizado de acordo com os seus dons, né? E isso é parte da visão espiritual do pastor, da liderança da igreja, de observar aonde cada um dos membros, porque a palavra do Senhor diz que ninguém é inútil na casa do Senhor. Então, nós temos que procurar. A liderança, o administrador eclesiástico tem que estar sempre procurando os dons nas ovelhas, para que assim elas possam ser usadas devidamente. Ter um programa adequado para atingir o objetivo da igreja, né? Tudo feito de forma coerente, com ordem e com decência. O programa, ou qualquer trabalho que a igreja venha realizar, não pode ter como objetivo principal o idealizador. O objetivo principal é saber se esse trabalho, se essa atividade vai alcançar o objetivo da igreja e não o objetivo de alguém que eu alcancei, tá vendo? Eu quis fazer, fiz, está aí feito e pronto. Mas e os objetivos da igreja foram alcançados? Essa atividade trouxe benefícios para a igreja? O que a igreja lucrou? O reino de Deus ganhou o que com isso? Então, tem que ser bem analisado todas essas coisas. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco.